Agora um assunto que pode ser até meio polêmico, viu? Cada vez mais a gente está entrando em discussão aí sobre a questão de eliminar a carne do cardápio do nosso dia a dia e também como tornar esse processo saudável. Eu convidei a nutróloga Cristiane Molon, que hoje veio aqui para responder e tirar todas as nossas dúvidas. Muito boa tarde, doutora. Boa tarde. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Doutora, antes da gente só falar sobre essa transição, é legal a gente destacar que hoje em dia tem aumentado muito o número de vegetarianos, de veganos, de pessoas que não querem mais comer carne, né? Isso, e as razões são muitas, né? Ou é questão de saúde, ou é uma filosofia de vida, ou é cultural, ou é questão do ambiente, ou do sacrifício dos animais. Cada um tem as suas razões e muitas vezes até por questões de saúde mesmo. Uma pessoa que está com uma doença crônica, um câncer... Nem pode comer a carne nem pode comer a carne. Então, eu tenho recebido muitos pacientes querendo diminuir o consumo de carne. E aí eu acho que o grande erro é querer parar da noite pro dia. Isso. Esse é o grande erro das pessoas, porque daí não consegue, né? Aí que está. Então, se a pessoa ela pretende diminuir o consumo de carne, a minha orientação é que ela faça essa transição aos poucos. De repente, começar a segunda-feira sem carne e ver como que ela se sente. Depois, em vez de comer 3 pedaços de bife ou de frango, ela diminui para um pedaço só e ver como que a digestão dela fica, se melhora o intestino. Então, que isso vai sendo reduzindo aos poucos. De repente, vai diminuindo a carne vermelha e vai para um peixe, continua nos ovos. Então, essa transição ela deve ser feita aos poucos para a gente não gerar deficiência nutricional. Tá. A deficiência nutricional pela questão de, claro, disso fazer bem para o nosso organismo e tal. Mas o nosso corpo mesmo, o organismo, ele pode ter algum efeito colateral nesse processo? Pode. Principalmente o que a gente observa quando a pessoa para repentinamente de comer carne, não faz a adequação, as substituições adequadas, ela pode ter ou anemia por deficiência de ferro, ou falta de B12 e até a deficiência de proteína, que acaba perdendo muita massa muscular e começa a ter fraqueza. Então, ela vai ter que estar atenta nessa substituição dos alimentos, como substituir a carne para não gerar até mesmo anemia. Principalmente mulheres que menstruam muito e aí tem que redobrar a atenção. Então, sempre antes de querer fazer uma mudança na alimentação, ela tem que saber como que ela está metabolicamente falando e ver se ela não está anêmica para poder fazer a substituição adequada e ser acompanhada para não gerar um malefício. Um malefício. Prejudicar a saúde mesmo, né? O organismo. Isso mesmo. Porque se ela está fazendo isso, né? Se não for por uma doença, como a gente falou, é porque é por uma escolha própria. Por uma escolha. Né? E aí, claro, tem que ser muito bem acompanhado para não trazer nenhum prejuízo para a saúde. Com certeza. Doutora, é até polêmico isso, porque a gente vê muita gente que gosta muito de carne, né? Que fala, não vou parar de comer carne nunca na minha vida, dizendo que as pessoas que não comem carne estão em desvantagem, que elas nunca vão conseguir ter a quantidade de nutrientes suficiente para o organismo, não vão conseguir aquela mesma quantidade da proteína da carne. Enfim, que alimentos a gente pode colocar no nosso dia a dia para tentar se equiparar com a carne, né? E se isso é possível? É possível, com certeza. Então, assim, as proteínas, elas são substâncias que elas são macronutrientes que têm função de construção no nosso corpo. E as proteínas são formadas por aminoácidos que são como se fossem tijolos. Nós temos mais ou menos 20 tipos de aminoácidos no nosso corpo. Então, a gente fala que uma proteína animal, um ovo e o queijo, eles são proteínas de alto valor biológico porque eles contemplam esses aminoácidos essenciais que precisam vir através da alimentação. Então, legal, eu vou diminuir o consumo de carne, eu preciso priorizar alimentos com proteína vegetal, como as leguminosas, feijões de todos os tipos, a lentilha, a ervilha, o grão de bico, soja para quem gosta e também as oleaginosas, castanha de caju, castanha do Pará, amêndoa, gergelim, que são oleaginosas, sementinhas que têm bastante quantidade de proteína, tem cálcio também, tem ferro, tem magnésio. Então, nós precisamos variar a alimentação para não gerar as deficiências de micronutrientes também. Então, o grande problema do vegetariano é que normalmente ele para de comer a carne e ele começa a consumir muitas massas. Inclusive, muita gente associa ser vegetariano com engordar. E não precisa ser assim, né? Não precisa ser assim. Isso acontece se a pessoa não está fazendo uma boa adequação alimentar. Então, ela precisa combinar esses alimentos para que ela não tenha deficiência de proteína e de ferro. Então, sempre um arrozinho integral com feijão, ou um arroz integral com uma lentilha, ou uma quinoa com uma lentilha, ou até um grão de bico com macarrão, e preferir
uma versão mais integral, um até de arroz, um de espinafre, um outro tipo. Então, sempre combinando uma leguminosa com um cereal, que seria aveia, quinoa, arroz integral, para poder contemplar esses aminoácidos essenciais, que é o que a gente precisa realmente para ter uma boa saúde. Então, dá para ter uma boa saúde sendo vegetariano, desde que você saiba combinar os alimentos. E tem que comer muitas saladas, muitas verduras, as frutas também, porque se a pessoa não gosta de vegetais... Aí fica complicado. Aí fica complicado. Aí não seria a opção mais saudável para ela seguir essa linha do vegetarianismo. Tá certo, né? doutora Cristiane. Nosso tempo passou tão rapidinho, mas muito obrigada pelas suas dicas. Tenho certeza que ajudou muita gente aí que está pensando, até começar 2019 aí já, né, numa outra maneira de se alimentar, num outro estilo de vida. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada pela oportunidade.